Olá pessoal, bem-vindos. O nosso conteúdo está começando agora e o conteúdo de qualidade, hein? O papo hoje, o nosso bate-papo é com uma figura multifacetada: advogado, jornalista, escritor, político e também cônsul da Costa do Marfim no Brasil. Recebemos hoje aqui Carlos Sodré. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Mário Tito. Boa tarde, boa noite. E a gente Boa não tarde, sabe que boa hora o pessoal vai noite. estar vendo esse conteúdo, né? Eu lhe saúdo dizendo da minha alegria de entrar no estúdio, porque foi no estúdio e foi na atividade de repórter, de rádio, de jornal, que eu comecei a minha vida profissional ali pelos 15 anos de idade. Rádio Em Jornal de Itabuna, Itabuna. a Jornal de Itabuna recém-inaugurada. E lhe saudar a você, conterrâneo de Canavieiras, Sim. pessoa que conhece a vida da região inteira, saudar aos seus áudio-ouvintes e dizer que defronte de vocês e ao seu lado, Mário, tem alguém que não busca nada para si, mas que a essa altura da vida se considera no dever ainda de dar uma contribuição nessa grande luta que os bem-intencionados travam para recolocar o Brasil na trilha daquilo que possa desembocar na paz e na felicidade da nossa população. Conhecer um pouco mais aqui do nosso querido Carlos Sodré. Ô, Sodré, a comunicação veio antes na sua vida, né? Com 15 anos, você falou aí. Depois veio o direito. Primeiro, eu estudei em Itapé, onde nasci, fiz o curso primário. Aos 11 para 12, eu fui para Itabuna, fiz exame de admissão ao ginásio, que naquele tempo era o vestibular da época, né? Passei bem colocado, graças a um bom curso primário feito com os professores de Itapé, particularmente com a professora Aida Brandão, de quem eu não me esqueço. E em Itabuna, eu fiz duas coisas assim que estive lá. Uma foi a política estudantil, que me atraiu desde cedo, e a outra foi um convite que José Alduque Teixeira me fez, exatamente depois da solenidade de posse como presidente do Grêmio Antônio Balbino no Colégio Estadual de Itabuna. Eu fui ser repórter de rádio, foi o meu primeiro emprego, ali fiquei, fui também diretor do Diário de Itabuna, que pertencia ao mesmo grupo, encabeçado por ele, e ele também era presidente da Associação Comercial de Itabuna. O senhor também presidiu a Associação Comercial? Não, eu fui secretário executivo, auxiliando presidiu a Lions. Lions de Itabuna Centro, presidi. E também não sou cônsul da Costa do Marfim no Brasil. Eu emprestei essa minha colaboração à Costa do Marfim, na Bahia. Mas aí direito, eu fui fazer já, depois de fazer o curso colegial em Itabuna, no Colégio Estadual, o ginasial e o clássico. Aí fiz direito na Faculdade de Direito de Ilhéus, que antecede a FESP e a UESC. E essa história da Costa do Marfim, como chegou na sua vida? Muito adiante, anos e anos, um secretário-geral da CEPLAC, que na época atuava na Aliança dos Países Produtores de Cacau. O nome dele, do secretário? Hilton Kuchevski, meu amigo pessoal. E a embaixadora da Costa do Marfim pediu a indicação de um nome para representar a Costa do Marfim no estado aqui, no atendimento à população marfinense em passagem por aqui, alguns poucos habitantes baianos da Bahia, que é de origem marfinense, e foi isso. Foi uma passagem que não tem assim grandes coisas a registrar, a não ser a contribuição que dei em favor das relações boas entre o Brasil. E a política? É missão ou um instrumento? É vocação? É missão? O que é a política na sua vida? Vocação? Vocação. Fundamentalmente vocação. Sempre vocação. Desde sempre vocação. Claro que eu fui influenciado também pelo ambiente doméstico. Meu pai era político, liderança política, foi prefeito algumas vezes em Itapé, meu tio. Minha família fez política e eu participei logo desde cedo nessas andanças políticas e tal. E a política estudantil me colocou também, já desde aquela época, quando os grêmios eram valorizados, quando a política estudantil tinha um sentido sobretudo de profundidade na discussão dos temas da época, eu estava neles e atraído por eles, porque a gente tomava conhecimento e participava das coisas do Brasil. Eu vejo que a juventude hoje não faz o mesmo, mas devia fazer. A Revolução deve ter tido a oportunidade de ter feito benefícios, naturalmente,
no Brasil, alguma coisa. Mas, dentre os malefícios que causou, tem um, a meu ver, imperdoável. É que matou a grande matriz reveladora das ideias, que é os grêmios estudantis. É daí que saíram os últimos grandes líderes do Brasil. E hoje você vê que as pessoas que estão na política, pouco às vezes... Grêmio estudantil existe ainda? Não, não existe, porque eles foram trucidados naquele período da Revolução. Eu não gostei disso, condeno até hoje com toda até, digamos assim, com tristeza, porque era bom para o Brasil que a juventude se exercitasse na discussão dos temas de interesse geral, de interesse nacional, da vida. Né? Sim, sim, sim. E aí veio o escritor, né? Chegou o escritor também na sua vida. Ser escritor muda a forma como o senhor enxerga a sociedade, Sodré? O Tito, eu sou um homem que gosta de ser sincero. Aham. Eu não me considero assim um escritor. Eu estou escrevendo livros. Mas fiz um livro, tem um único livro publicado, intitula-se Pô Itapé Tudo, que é um título tirado da última frase que eu vi do meu pai, me recomendando que eu sempre me dedicasse à terra onde nasci. Sim. E que o acolheu também. E tanto que agora eu fui alvo de uma tocante homenagem, no dia 27, a Câmara de Vereadores, todos os partidos, por unanimidade lá, etc. Eles instituíram a medalha do fundador, Joaquim dos Santos Lisboa, para exatamente conferir a mim essa comenda. E lá na frente de representantes de mais de 80 municípios, eu recebi agora no dia 27, sob o testemunho de toda a imprensa regional, uma manifestação consagradora que me deixou muito feliz. E eu me dediquei à minha terra. Quando a cidade fez 50 anos, eu escrevi um livro, esse livro que acabei de citar o título, para homenageá-la, para distingui-la como presente no seu cinquentenário, sobre a história dos primeiros 30 anos até tornar-se cidade, até se emancipar, e dos 50 anos dali para frente. Então, eu escrevi sobre a história de 80 anos de Itapé. O senhor já foi prefeito, vereador, já concorreu a cargos eletivos? Não fui prefeito nem vereador. Não. E agora, senador? Eu disputei eleições de deputado estadual, jovem ainda, estudante, universitário, no último ano. Né? E depois percebi na política, mas uma força política... Mas o senhor atuou muito nos bastidores ali, né? Mas dominava a Bahia, todo mundo sabe de quem se trata. Secretário. Eu não gosto de mencionar o nome de quem já faleceu, acho que é uma covardia. E nem permito que ninguém faça a minha vista. Claro. Eu, então, fui barrado, né, nos mapas eleitorais do tempo que os votos eram contados e anotados ao bel prazer de quem mandava na Justiça Eleitoral da Bahia. Mandava em tudo, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu continuei na política, em atividades partidárias, fui secretário-geral de partido político, ajudei a organizar, delegado de partidos junto à Justiça Eleitoral, sou advogado com um viés também de eleitoralista, e por conta disso prestei serviço e atuei na política. E me relacionei, fui assistente de governador, fui o representante do governo do estado do governador Roberto Santos aos 29 anos em Itabuna, Ilhéus, mais 30 municípios, que é uma espécie de subchefia da Casa Civil, SEMI. Isso durou quase 4 anos, até me afastar para ser candidato a deputado. Posteriormente, eu fui subsecretário de Agricultura, na gestão do secretário Geraldo Simões, isso durou pouco mais de 2 anos. Posteriormente, também, eu fui durante 10 anos e meio subsecretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, servindo sob a liderança do ex-deputado e amigo também como Geraldo, Nestor Duarte. O Carlos Sodré, doutor Carlos Sodré, o senhor está na política do sul da Bahia desde a década de 70. Eu lembro que eu era menino, tinha cabelo ainda. A gente já ouvia falar de Carlos Sodré. Sou hoje pré-candidato ao Senado pela Bahia. Preparado, pronto, querendo, já com a roupa de ir para Brasília? Embalado.
Agora, a roupa não, porque eu acho, eu aprendi com o Joaquim Nabuco que lutam irmãos que lutam pensando na glória. Aham. E eu, por isso, não tenho roupa pronta ainda. Mas eu lhe digo uma coisa, eu acho que Deus me escalou para um papel esse ano muito importante. Quem achar estranho que a minha candidatura pudesse vir a aflorar agora, saiba que eu não estava dormindo de touca. Eu tenho 1 ano e tanto trabalhando, desde o momento que eu aceitei a provocação. Quando um grupo de amigos me procurou, inclusive o presidente nacional do PTB, do novo PTB que está sendo refundado, Vivaldo Barbosa, que foi secretário de Justiça no Rio, deputado federal pelo PDT e líder no Congresso, uma amizade que eu tenho também, e que sabia do meu trabalho à frente do PDT, ao lado e sob a liderança de Elcio Soares, quando nós organizamos um partido em 300 municípios da Bahia, e é por isso que eu digo que eu sou conhecido no estado todo. Em mais de 300 municípios aí tem alguém com a bandeirinha guardada para levantar em favor do meu nome na hora. Com saudade de você, né, Sodré? Com saudade. A gente mantém uma amizade que foi sustentada o tempo todo e que não teve só na política, digamos assim, o alicerce dessa amizade. Há valores das relações humanas que a gente cultiva com as pessoas, porque tem gente que quando olha no outro, olha um cifrão, outro olha só o voto. Eu olho uma pessoa humana que está sempre ali. E quando a gente cria afinidades, a gente cultiva as amizades. Eu sou tido como uma das pessoas que mais cultiva as relações humanas, as relações de amizade. E isso agora eu vejo que pessoas de um lado, pessoas do outro estão comigo, daí porque eu não quero estar atrelado a grupo nenhum, para que eu possa receber esses votos, esses apoios, sobretudo esses fluidos magníficos, não é? Porque estão me inspirando, estão me empurrando para frente. Eu acho, sabe, Mário, uma coisa muito importante. Nada na vida foi fácil para mim até hoje. Tudo sempre teve alguma dificuldade, mas Deus me fez vencê-las. E também, eu lhe digo, se por acaso Deus entender em algum momento que eu não deva ir adiante, Ele me sinalizará. E não me sinalizou até agora. Pelo contrário, cada dia eu encontro uma pessoa maravilhosa no meu caminho e quero dizer que você é uma delas. Carlos Sodré, a imprensa está me abrindo espaço em todos os lugares. As pessoas estão sendo generosas comigo. E é porque elas entendem, eu não estou fazendo uma luta minha pessoal. Eu não busco um mandato para mim, eu busco para servir a uma Bahia e ao Brasil no momento em que a classe política é objeto da ojeriza, do nojo do povo, por conta dessa podridão que está aí, de tanto escândalo, quando você amanhece o dia, já começa a ter notícia deles. E vejo que o povo quer melhorar os quadros políticos. Quando aparece alguém que tem uma vida limpa, uma ficha limpa, e que tem vocação e gosto para a política, tem uma vida que não tem nódoas, as pessoas de bem que raciocinam, elas vão querer apoiar e têm apoiado. E a gente criou, Mário, um conhecimento, uma experiência. O governador João Duval, que me honra demais com seus conselhos, com seu estímulo, me disse há pouco tempo atrás, você é o novo com bagagem antiga. Não é? E há um outro amigo meu que disse também, Carlos Dré, você não é nem governo, nem oposição, você é a opção. Eu vou mostrar Salvador agora, as grandes cidades, e a partir daí a irradiação disso nos pequenos centros, que já estão alinhavados, e muitos deles eu estou no trabalho de alfaiate, passando a costura das relações, para chulear e tudo. Então, dizer a você assim, que ela vai ver que surge um nome com uma pequena história, modesta que seja, mas digna. Pobre, porém decente, mas preparado e curtido ao longo da vida, tendo vivido ao lado de homens extraordinários. Eu tive minhas boas relações com Luiz Viana Filho, minhas boas relações com o Lomanto Júnior, eu tive minhas boas relações, e tenho com o Rui Bacelar, que está vivo, tenho com o João Duval Carneiro, que está vivo, tive com o Roberto Santos, a cujo governo servi. Essas pessoas vivas e as que já não estão mais entre nós, os seus familiares são testemunhas, a imprensa é testemunha de que sempre me acolheram e que deles nunca dependi. E por eles eu sempre fiz o melhor porque eram pessoas de bem. É nessa estrada que eu ando, é nesse mar que eu velejo. Sodré, você falou aí de uma geração de políticos como, que está na história. Claro. Está na história com H,
E a juventude ainda, a juventude não lembra Não viu. dessa turma, né? A gente vê uma geração aí de 40, 50 anos que ainda está nessa geração atual, O debate político está radicalizado ou mais superficial atualmente? Porque antes era mais visceral, né? Hoje, queria saber a sua opinião. Eu acho que ele está estreitado. Eu acho que ele está contaminado por uma polarização odienta e burra. E ele está tão fanatizado que a gente fica com tristeza. Porque isso não é debate, isso não aprofunda nada. Alguém perguntar se você é esquerda ou direita, eu mando perguntar a Norberto Bobbio, há 40 anos, grande cientista político da humanidade, o que é que ele dizia sobre isso? Você pega, por exemplo, uma paleta de cores, tem vermelho, daqui a pouco tem rosa seco, um degradê de cores. O verde musgo termina em verde cana ou verde água. E o verde todas bebê. As nuances, pois é, o rosa bebê, o azul. Então, veja bem, eu acho que as pessoas não podem colocar as coisas desse jeito. Sabe por quê? Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque o governo acerta em muita coisa e merece aplauso. Mas o governo erra em muita coisa e as pessoas que estão atreladas ao governo não têm independência para manifestar uma discordância. A oposição tem várias coisas em que ela está certa e deve ser prestigiada por isso e deve também ser corrigida naquilo, ou digamos assim, admoestada até naquilo que ela se excede numa crítica injusta. E esse papel só pode realizar quem estiver numa posição de centralidade. E essa posição não é de neutralidade, é de centralidade, onde você imprima algo que tenha com fundamentos, com valores, com esteios, sobretudo morais, e de pensamento político, de concretude, e de algo que tenha construtividade. Eu quero fazer este papel. Eu procurei um partido que não está atrelado nem a um lado nem ao outro, não para ter neutralidade, mas para ter sossego, para escutar os que dizem, os que pensam à minha direita, os que pensam à minha esquerda, os que pensam acima da minha cabeça e os que possam estar no subsolo da vida. E ouvindo todos, eu poder ser lá, no Senado, aquela pessoa capaz de interpretar e de vocalizar as angústias da sociedade que eu vivo e poder também levar para lá as esperanças e expectativas. Para isso, você tem que ter uma postura de independência e dizer o que eu vou lhe dizer, Mário. Vou fazer uma confissão antecipada. Eu, me elegendo senador, como espero me eleger, eu não serei candidato à reeleição. Com isso, eu estou dizendo aos outros mais jovens que eles podem ficar descansados, que eu não vou atrapalhar a chegada de qualquer deles no Senado amanhã. Este é um ponto. O segundo ponto é que só assim eu vou ter independência para ser lá aquilo que o povo que me mandou para lá quer. Porque senão eu vou fazer uma coisa, alguém vai me dizer, olha, o presidente não gostou, o ministro ficou zangado, que fique. Mas se eu estiver defendendo a posição que interessa à população, ao povo, à sociedade, ao meu estado, à minha região. É o segundo motivo de uma região, maior que a minha e a sua, que em 136 anos de república nunca teve uma candidatura a senador defendida por um partido e apresentada na região. 2 amigos meus, Rui Corrêa e Zé Costa, que foram candidatos do passado, não foram nem mostrados pelo seu partido para a própria região tomar conhecimento. E significa isso que sempre fizeram um PF das chapas, enfiando goela abaixo o candidato a senador, que a região nunca soube quem foi, e hoje não tem, nunca teve representante nenhum. Vai ter agora, se Deus me ajudar, e o eleitorado da Bahia me apoiar. Até porque fora da região, eu sou talvez o nome de lá. Lá eu sou o único candidato, até o momento. Gostaria que tivesse outros. Mas que eu fosse, por exemplo, eu tenho relações em todas as outras regiões do estado e na capital, onde eu passei metade da minha vida. Sou cidadão soteropolitano, tenho homenagem da Polícia Militar, da Santa Casa de Misericórdia, a qual pertenço ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Sou uma pessoa integrada na vida dessa cidade, onde fui secretário municipal e onde fui subsecretário de Estado várias vezes. Também tem aqui o presidente do Poder Judiciário da Bahia, tem isso também? Eu não. Não.
Sempre advogado. Eles que estavam lá na homenagem que foi feita ao senhor, né? Sim, na Assembleia Legislativa, diversas autoridades. Estava o presidente já no exercício, Nilson Soares, ele tinha antecedido. Adolfo Menezes, todo mundo lá, presidente da Assembleia. Ô, Sodré, a gente está falando da nossa região e representatividade da região do cacau, assim. A gente vê nomes como aparecendo muito lá na região, assim. Paulo Magalhães, tem outro deputado que é da região também, Marconi Amaral, que foi prefeito de Itapé. Ou de Itajuípe, desculpe. Quem mais? Mário, veja bem, eu não gosto de fulanizar a discussão. Quem representa a região cacaueira hoje? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você consultar as estatísticas, você vai ver o seguinte, que de Valença, que eu chamo de Grande Sul, de Valença até a divisa, descendo ali pela entrada do Médio Sudoeste até Itapetinga e Conquista, descendo por Potiaguá e fechando a linha lá em Itaém, no extremo sul da divisa com Minas, e voltando por Mucuí, pela costa até Valença, você tem 96 municípios que produzem cacau, gado, ou gado e cacau, ou outras coisas do Baixo Sul, ali da região de Una um pouco e no extremo sul. Muito bem, essa região tem 1 milhão e muitos eleitores. Quantos deputados dava para você eleger, estaduais e federais, se a gente concentrasse a votação dos Pelo menos uns 10, 15 representantes da região. Nós podíamos ter uma bancada. O café tem sua bancada. O agronegócio tem sua bancada. O cacau tem a bancada? O cacau não tem uma bancada do cacau. Agora, quando tem uma crise de cacau, aparecem os miraculosos enganando, aparecem na eleição como gafanhotos em cima das folhas dos cacauais. E quando tem uma crise dessa, aparece, olha meu Deus, quem é que não sabe? Qualquer remédio de homeopatia não é para você tomar na crise, é para você evitar que chegue a crise. Sim. Né? Os remédios de alopatia... melhor prevenir do que remediar. Os remédios de alopatia são aqueles que você utiliza para debelar a crise. Muito bem. Ficam agora querendo tratar de CEPLAC, querendo tratar de cacau em cima de eleição. Isso não é sério. Eu vou dizer aqui a você. Se Deus me conceder a possibilidade de me eleger, tomo posse num dia, no outro, vou cogitar de construir uma grande audiência pública para a gente sistematizar a forma de recolher o pensamento de todo mundo e buscar solução duradoura para essas coisas. E aí, eu não importa, posso ser o único senador do cacau, posso ser o único. Claro que vai ter também do Pará, de outros países, estados produtores. Sim. Mas chegar e eu vou ficar em cima lutando, porque eu só vou ter isso para fazer. Não tenho compromisso com nada, a não ser com esses postulados e valores, com a minha região, com as regiões que eu vou representar, até porque senador não é representante nem do povo pela Constituição, é representante do Estado, e é como tal que eu vou me comportar. Então quem está lá está fazendo cada um coisa de encher seu alforje eleitoral dos votos para se eleger. Gente que está lá porque herdou uma fazenda, gente que está lá porque a sogra morava lá. Gente, você sabe, Mário, qualquer pessoa da região sul sabe que minha vida foi dedicada até em todas as lutas desde o tempo de estudante. Luta para a gente fazer a UESC ao lado de Sóio de Nazaré. Luta para a gente fazer a Universidade Federal ao lado de Geraldo Simões. Luta em favor dos grandes temas da região. Agora, que eu vejo lá o sujeito querendo discutir política, partidarizando de uma forma ideologizada, e quando eu pergunto, vem cá, amigo, e por que a ponte do Rio Jequitinhonha tem quase um ano que interdita, desinterdita, o governo federal desrespeitosamente e o governo do estado omisso, e não sai uma solução. E é uma estrada onde passa tudo do sul para o norte, do norte para o sul. Por que é que vocês não querem discutir primeiro o fato de que a Bahia é um estado cortado pela 116 e pela 101? E essas estradas são duplicadas, todos os outros estados não são na Bahia, e as bancadas federais da Bahia estão mudas, e os políticos estão mudos. Por que a CEPLAC, que tinha 7 mil funcionários, virou 700? Claro,
se aposentaram, morreram e tal, mas ninguém rediscutiu a CEPLAC, ela precisa ser reconfigurada. Qual é o melhor modelo? Eu não sei, que eu não sou dono da verdade. Vamos achar juntos essa saída mais apropriada para os destinos dela. Tratem das coisas com seriedade. E primeiro a gente precisa, como dizia Tolstói, você precisa primeiro organizar e conquistar a sua aldeia se você quiser conquistar o mundo. Então, primeiro, vamos cuidar do nosso quintal. Se você tem um quintal que o esgoto se partiu e está contaminando sua família, você e seus vizinhos, você não pode estar cuidando do jardim do bairro antes de cuidar de resolver o problema do seu quintal. Essa questão precisa ser priorizada. O senhor levantou... Eu quero trabalhar nessa direção. O senhor levantou várias perguntas aí, muitas interrogações. O senhor tem respostas para algumas delas? Eu tenho aquelas que a experiência, que a maturidade, que o tempo foram me dando a construir. Mas eu tenho abertura para discutir com todo mundo. E tem delas que eu não tenho a resposta e que quero buscar democrática e coletivamente a saída para essas questões. A CEPLAC, desde a vassoura de bruxa, ela realmente vem sumindo aos poucos, né? E de lá para cá, como o senhor falou, o número de funcionários diminuiu bastante. Ela não coincide com a vassoura de bruxa, o problema dela. Veja só. Em 1989, passou a vigorar uma nova Constituição. E ali obrigou o concurso público. A CEPLAC não realizou nenhum desde lá. Né? Então lá já se vão 36 anos sem um concurso público. Nesses 36 anos, muita gente já morreu, muito mais gente se aposentou e ela foi minguando. E aí não é a vassoura de bruxa, é esse fator. Mas nesse meio tempo o que fazer para revitalizar isso? Primeiro você tem que saber o que é que nós podemos ter dela e como ela deve ser reconfigurada. É a primeira coisa. Depois disso é que a gente procura. Outro dia eu vi um desses nomes que você anda citando aí, desculpa, mas você citou, parece que dizendo que precisava fazer concurso para a CEPLAC. Mas vem cá, você vai fazer concurso, vou botar 2.000 pessoas na CEPLAC, ou 3.000. Claro que a CEPLAC tem abrangência nacional, não é só no sul da Bahia. Sim. Lá tem outros estados também. Manaus, Belém. Conheço, eu fui chefe de gabinete da CEPLAC em Brasília, Secretaria-Geral. Mas eu digo assim para você, sempre fui ligado. Então eu digo assim a você, Mário, a pergunta fundamental é a seguinte: o que é que nós queremos com ela? Ela hoje é uma entidade, malgrado os esforços de quem de boa intenção quer se esforça para tentar melhorar, tem um acervo maravilhoso, científico, etc. Mas ela perdeu o tônus. E quando ela perdeu o tônus, para ela ser reacreditada, você tem que reconfigurá-la. E para você reconfigurá-la, você tem que dar a ela o que ela não tem hoje, rumo e remo. Ela está um barco perdido, sem rumo. A deriva? A deriva, praticamente. Existe espaço hoje, Sodré, para novas lideranças, ou o sistema está fechado, principalmente na nossa região, sul da Bahia? Olha, Mário, eu vou lhe fazer uma confissão assim de Por velho... favor. De velho... Velho não, experiente. Não, de velho militante na política. Quando o povo está calado, viu? Quando o povo está calado, está quieto, e eu tenho visto muito isso. Eu conversei com 300 e muitos municípios até agora, nesse 1 ano e 2 meses. Desde que foram dizer na minha casa o seguinte: olha, você é um egoísta, porque você veio morar aqui num lugar maravilhoso, está se colocando só no interesse de cuidar de seu descanso, que é justo, mas não é tudo, e você não pode guardar essa sua experiência sem dar à região e ao Brasil. Então você precisa... Sem devolver a região, né, Sodré? Eu me rendi, não é? Me rendi. Mas aí eu lhe digo assim, desde aquele momento, o que eu vejo? Que tem um grande espaço para poder brotar em novas lideranças. Não eu, para ser nova liderança, não. A minha participação é apenas para dizer aos jovens: se um homem como eu, septuagenário, se dispõe a participar e trazer a sua experiência, os jovens acordem, porque o país, o mundo, a nação, a vida é deles e dos filhos deles, que serão os nossos netos, os nossos bisnetos. E os herdeiros disso aí, né? Se eu estou me dando a esse sacrifício, que eu quero lhe dizer, um doce sacrifício,
porque eu estou fazendo o que eu gosto. Eu estou com energia de menino. E se Deus me permitir, se depender de mim, eu vou ganhar essa eleição. Eu vou ganhar essa eleição. E vou ganhar a eleição porque eu estou jogando uma partida de tênis. E no tênis, não ganha aquele que mais acerta, ganha aquele que menos erra. E eu estou diante de gente que só está errando. É um erro atrás do outro e não dá mais tempo de consertar certas coisas. E eu estou procurando fazer, sabe o quê? Outro dia eu fiz uma metáfora, uma figura assim, e aí recebi de uma colega uma foto, né? Com isso, com uma flor atravessando a brecha de uma rocha. Eu me coloquei diante de uma rocha muito maior do que eu não tenho capacidade de escalá-la, mas não tenho também de circundá-la, porque não tenho acesso, e não sou um mandrake para atravessá-la. Então eu tenho que fazer o quê? Aprender com a natureza. Como é que você vê essa dificuldade? Com a água. O que a água faz? Ela procura, ela vai para ver onde é que ela penetra. Eu achei as brechas, e é por elas que eu vou colocar lá vai dentro. navegar por aí, né? É por aí que eu estou navegando. Driblando Claro. os erros. A eleição, Mário. Vem aí uma pedreira, hein? Mário 2, eleição de 2 vagas. Eu disse a minha mulher. Quantos concorrentes você aí? Polígamo. João Roma. Quem é o outro? Coronel, Rui, Wagner, 4. Carlos Sodré, 5. Eu não sou governo, nem sou oposição, eu sou a opção. Pois é, cara. E vamos lá para o judiciário brasileiro. Vamos falar um pouco dele aí. O que é que o senhor, como é que o senhor está vendo hoje? Hoje o judiciário está mais técnico ou mais político, Carlos Sodré? O judiciário é muito técnico, né? A alma humana é muito política. Não é verdade? Eu sou advogado militante. O que é que eu quero dizer a você? Eu conheço as mazelas do judiciário desde a vara do primeiro grau, do primeiro piso judiciário, até em cima. E olhar para outra, começaram a jogar, fazer do judiciário a genie do Brasil. Viu a genie do Brasil? E o judiciário já errou muito, está errando também, e erros precisam ser construídos, precisam ser, digamos assim, corrigidos. Sim. E eu lhe digo assim, ô Mário, veja só, quando você tem um doente, não é matando ele que você resolve o problema. Você aponta uma perna, bota uma prótese, vai ajeitando aí. Porque se a Constituição, onde tem a resposta para tudo, e eu sou constitucionalista, eu sou democrata, convictamente democrático, monoliticamente democrático, eu quero dizer o seguinte, tem resposta para tudo. E as pessoas preferem achar que ficar falando até do que não entendem é suficiente. Agora, vê uma segunda coisa aí, Mário. O Congresso tem deveres, em face da Constituição, de complementar, né, as leis, de fazer a produção das regulamentações. O que tem de lei pendurada no Congresso sem fazer regulamentação, e que quando o funcionamento de determinado setor da sociedade depende de uma regulamentação que não houve, e alguém provoca o judiciário supre esse vácuo, vamos falar mal e dizer que o judiciário está interferindo é o Congresso que está se omitindo. Você me desculpa. Agora, procure aí entre os candidatos quem é que é advogado, quem é que tem formação jurídica. Direito não é só ter formação jurídica, é ter bom senso também. E também o bom senso vamos discutir aí. E vamos lá para o povão? O cidadão comum ainda acredita na justiça, seu André? Olha, quando você faz... Está aí rodando a Bahia inteira falando com o povão. Quando a quantidade de erros vai se avolumando e quando se transforma alguém ou alguma coisa, no que eu disse há pouco, na genie, e que fica mal falado, tem gente que repete sem saber nem por que repete. Quando você expõe para discutir, nem conhece o assunto. Nós somos, você sabe que você vem de um ambiente onde você encontra, todo mundo é doutor de tudo, e quando você expõe, não sabe nada sobre o assunto, mas quer discutir. Agora, claro que o povo se sente incomodado nisso ou daquilo, mas os erros, me desculpe, não são só assim. Por exemplo, quando eu vejo lá na região
na região do sul da Bahia. Ah, mas nós não temos representação, agora tem a crise do cacau, não tem quem fale. Sim, você votou em quem na última eleição para deputado estadual, federal e senador? Não sabe. E agora ele diz que não vota mais. Mas aí chega um cidadão lá qualquer, pega um dinheiro aqui, e essa descaração que tem de emenda PIX, emenda oculta, Mário. Dinheiro público é para ser ocultado de quê? É para viver debaixo do sol ausente de meio-dia, para todo mundo ver em que é que está gastando. E quando vem à tona, pede lá um sigilo de X anos. O Banco Master pediu agora um sigilo de 8 anos aí. Enfim. Pois é. Agora, eu quero lhe dizer, você fala em Banco Master, eu quero deixar bem claro, Mário. Eu não tenho nada não estou envolvido com esses bancos, com essas conversas de banco, eu não tenho nada nem com banco, nem com tamborete. Será que os outros candidatos, enfim... Cada um responde por sua história. Carlos Sodré, nosso convidado de hoje, batendo um papo aqui sobre política, sobre direitos, sobre literatura. Vamos lá, Carlos Sodré, vamos lá falar dos seus livros aí. Da sua obra, ela fala mais sobre política, sociedade ou experiências pessoais? Fale um pouco mais aí sobre... eu tenho no pé, sobre o escritor. Estou muito atrasado e agora praticamente suspendi a atividade literária por causa das minhas andanças, né? Da minha movimentação. Vai se inspirar. Vai se inspirar para outro conteúdo. Veja bem, eu tenho 2 obras simultaneamente no Prelo. Uma fala sobre a minha experiência na administração pública. Eu fui secretário de 4 municípios, pequenos, médios e grandes. Eu fui subsecretário de Estado em 3 áreas, Casa Civil, Agricultura e Administração Penitenciária. E nessas 3 áreas eu passei 17 anos e meio, né, separadamente. Eu fui procurador federal 20 anos, sou procurador federal aposentado. Depois disso, eu também na área federal, eu militei em 2 conselhos. Um no Conselho de Secretários na área de Administração Penitenciária durante 8 anos. E 4 anos, 2 mandatos, que é o limite, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o mais antigo do Brasil. E lá eu tive uma atuação com projetos, com posições que os outros secretários de todos os estados vivem me desejando, muito êxito minha campanha pela amizade que nós criamos, a convivência lá e tal. E também tive essa passagem aí registrada por você no campo da diplomacia internacional, ainda que de forma muito resumida e já... Mas está no currículo, Sodré. Sim, tá claro. lá. Então, essa história com H. Essa experiência maiúsculo me leva a fazer observações que vão estar num livro que eu estou escrevendo. E a outra, não é um livro de memórias, que minha vida não tem valor para isso, mas é a memória que eu guardei da minha convivência com muita gente importante. Muita gente importante, não só nos títulos, mas também no dia a dia da vida, pela significação que qualquer ser humano tem na organização da sociedade, num clube de serviço, no colégio, na secretaria da minha escola, enfim, pessoas que eu conheci e que foram exemplares. Embora o maior exemplo que eu tenho na minha vida seja do meu pai, não é da minha família. Meu pai, para mim, é meu oráculo. É exatamente... Seu pai foi homenageado. O nome da barragem Horácio Sodré. Horácio Sodré. Foi um projeto que a Câmara fez a indicação e meu amigo Marcelo Nilo, como deputado estadual, apresentou na Assembleia. E realmente a barragem, o destino terminou me levando para morar lá do lado. Você é seu vizinho, hein, Sodré? Vá, com muito gosto. Tá aí um nome que está na política fazendo uma zoada, doido para voltar para o game. O senhor acabou de falar o nome dele aí, né? Foi presidente da Assembleia, Marcelo Nilo. Eu pensei nele naquela pergunta que eu falei sobre a questão da política, né? Se é fácil se manter ali naquele celeiro que... Marcelo é um guerreiro. Pô, muito guerreiro. Ele vai ser meu amigo desde antes candidato de ser deputado de novo? Não, a semana passada nós nos falamos, ele disse que não vai ser candidato, vai cumprir o mandato de deputado federal que ele assumiu a semana passada, na condição de suplente, vai voltar depois aí... Secretário. Ele espera, né, através
da campanha que ele está apoiando, abraçando, e já tomou as decisões dele, me participou, e eu pedi a ele o voto, né? Pedi a ele pelo menos o segundo voto que ele me dê, porque tenho amizade com ele para isso. É isso. Vamos voltar aqui para a literatura. O Brasil, ele lê pouco e isso impacta, Sodré, na democracia, diretamente na democracia? Vai dar bom você falar isso. Claro que impacta. Eu acho que só escreve bem e só fala bem quem lê. E raciocina melhor ainda quem é informado. Para se informar, você precisa, sobretudo, de leitura, embora claro. Por via auricular você também possa se informar, e visual. Tudo bem. Mas, olha, eu vi hoje até uma coisa interessante. Uma amiga minha, juíza aposentada, que está na Europa, mandou para mim, veja de onde, algo que o Ministério da Educação botou para funcionar a partir do dia 1º, eu vou passar para você, para depois você até explorar isso, uma forma de você tomar o livro emprestado na biblioteca do Ministério da Educação e você ter tantos dias para ler com direito a alguma prorrogação, para fazer por via remota, por via eletrônica, o acesso que você faz fisicamente nas bibliotecas. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Sensacional, com a digitalização também, né? Vou lhe passar isso. Mas, olha, você me permita agora falar sobre uma coisa muito importante. O que é que você quer, como senador, além de contribuir para melhorar os níveis morais e éticos da política? Era a minha próxima pergunta. Né? Essa é uma preocupação. Esse é, digamos assim, um aspecto central, capital, né, do que me move. Mas eu penso assim, eu resumi muito simples. Qual é a sua primeira prioridade na política, tendo mandato de senador? Minha primeira prioridade é a educação. A segunda prioridade, a educação. A terceira? A educação também. Tem uma quarta? Porque, veja bem... Tem uma quarta, Sodré? O que é que eu quero dizer? A educação tem sido, ao longo do tempo, objeto de retórica de véspera de eleição. E os que se esforçam na gestão pública, e muitos se esforçam, não têm conseguido ainda sensibilizar, não sei. Tem uma frase de Leonel Brizola, que é credor de minha admiração, num debate de presidente da República, em que ele dissente do ex-presidente, candidato também na época, Fernando Henrique. E quando dizia que o CIEPs, o Centro de Integração de Educação Integrada... As escolas que... As escolas chamadas CIEPs, os brizolões, assim, a cidade do Rio de Janeiro, eles eram muito caros. Então o Brizola tem uma frase lapidar que fulminou o assunto. Cara, é a ignorância, não é a educação. Então, veja você, por que a educação eu coloco 3 vezes em primeiro lugar? Eu botei uma quarta, o senhor... Você pode botar infindavelmente... Educação. Por quê? Porque a saúde pode melhorar por via da educação. A educação vai ajudar a gente encarar e exorcizar essa chaga terrível social que é a questão da segurança. A educação vai tirar muitas mazelas da vida da gente. A questão do saneamento básico ainda envergonha qualquer povo que se pense ou que se diga civilizado. O meio ambiente para você ter, vamos dizer assim, a consciência da valia do meio ambiente. E você encontrar no desenvolvimento econômico o respeito aos direitos da propriedade, o respeito ao capital e a sua importância, e saber que o capital precisa ser empregado para gerar prosperidade, mas respeitando os direitos do trabalhador, isso é justiça social. E quando o trabalhador respeitar... Dê um reverb aí, corta aí, por gentileza, esse reverb, meu querido Diegão. Isso. Continuemos. E quando os trabalhadores entenderem que o capital é importante, que o capital respeitar os direitos dos trabalhadores, você encontra o ponto de equilíbrio para a gente produzir a justiça social. É isso que, se não for por aí, como você pode ter uma pátria minimamente feliz? Eu sonho com isso. E quando você perde a capacidade de sonhar, você não tem mais nada para fazer. Eu não sou um sonhador, senão um sonhador que passou a audite do solado dos sapatos
para que os sapatos estejam presos ao chão, ele não precisa ficar voando e navegando na maionese dos sonhos apenas, mas dos sonhos possíveis, que são aqueles em que a nossa sociedade precisa avançar, porque o povo merece. E quando o povo tem algum gesto que parece de não valorizar isso, é porque falta educação, é porque a ignorância não permitiu. Eu falei em Brizola há pouco, mas queria dizer, ele em 1959 e 63, ele fez simplesmente 6.000 escolas no Rio Grande do Sul. Foi para o Rio de Janeiro, fez lá centenas de CIEPs. Estão reproduzidos aqui na Bahia com atraso. Semana passada eu recebi, já em 3 lugares, eu recebi queixa de que estão soltando os meninos 2 horas da tarde. Se estão fazendo isso, estão saindo do projeto. Por quê? Porque o projeto foi feito pensando o seguinte: primeiro, você chega um menino que você dá um alimento de manhã, bota na sala de aula, dá o almoço, depois do almoço ele tem um pequeno descanso, ele tem atividade de biblioteca, ele tem jogos, prática de esportes, vai a um consultório médico, vai a um dentista, corta o cabelo, toma uma refeição e vai para casa, para chegar quando os pais, o pai e a mãe, estão voltando do trabalho. Olha, se hoje você libera o menino às 2 horas, ele vai ficar, desculpe, birribando, até a hora que os pais voltarem. É nessa hora que o crime organizado atua. Vai cooptar aquela criança. É uma denúncia grave, a gente precisa ver isso aí, hein, sobre as escolas Cabe a vocês apurar. Estaduais aí. Vamos apurar isso aí, porque não pode, não é justo, né? Escolas bonitas, bem equipadas, claro. Tem que ter material humano para acolher os nossos estudantes, os nossos jovens. Não sobra dinheiro para tanta coisa e até para politicagem não sobra para isso? Que é tem isso? Sobra. Vamos lá, vamos para um pinga-fogo aqui, Sodré. Carlos Sodré, um político que você admira. Você fala político vivo ou... Um político. Político. Falei há pouco o nome. Leonel Brizola. Marco Vence, um abraço para você, meu querido. Olha aí, Leonel Brizola também. Marquinhos Vence, figuraça maravilhosa. Por que Brizola? Olha, Brizola foi muito mal compreendido na sua época. Mas o tempo vai passando, porque o tempo é o grande juiz, né? O grande juiz. A história, quando a cortina da história desce, é que você começa. Então, dizia... aqueles que sempre entenderam que o tempo tem esse papel, estão mostrando que ele não era nada daquilo que se pintava convenientemente para tirá-lo do jogo. Mas ele deu a vida à educação com concretude na educação, coisa que todo mundo fala, mas não faz. E tem vergonha de reconhecer que falou errado. Então, eu estou dizendo que é sobre esse aspecto. Outras figuras admiráveis, o Tancredo, o Juscelino, a Bahia... Atualmente, hoje, vivo? O senhor está muito saudosista, hein? Mas veja bem, é que não está aparecendo muita coisa boa, não, por aí. Não está acontecendo. Por exemplo, Pedro Simon está vivo, não é? Uma figura respeitável, ninguém pode dizer que não. Mas em atividade hoje? Está difícil tirar o nome do senhor, hein? Meu Deus. Não é de mim, não. Está difícil tirar um nome aí. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Todo mundo aí tem um quê? Eu não conheço nenhum político no Brasil que saiba mais de Brasil e tenha mais soluções, ou certas ou erradas, mas a conferir, do que Ciro Gomes. Mas ele tem um tipo de temperamento que invalida ele totalmente. Ciro Gomes, ele citou um nome, hein? Ciro Gomes, vamos lá. Um erro da política brasileira. Por exemplo, no plano até municipal mesmo, e depois isso se alastra, é a obra que o antecessor não terminou, você parar porque não vai lhe dar nome, vai ficar o nome para quem começou. Então, isso é uma desgraça na administração pública brasileira. Quando o interesse público é uma coisa de continuidade absoluta, não pode ser interrompida, porque aí o que vale é para que você encaminha aquilo. Um acerto recente na política. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Está tão baiafundeada a atividade política
que eu não estou vendo. Eu estou vendo ainda coisas que foram feitas antes, que ainda remanescem, e vejo o pessoal perdido, meu amigo, nisso aí, entendeu? Não está se priorizando o debate em torno das coisas principais, como eu disse antes, muito fulanizada a discussão, muito polarizada, de forma fanatizada. Não estou vendo isso aí, não. O Brasil em uma palavra. O Brasil precisa deixar de ser o país do futuro, de Stefan Zweig. O Brasil precisa ser o Brasil de todo dia, e o futuro começa hoje. E tem que arregaçar as mangas e fazer isso logo hoje. A Bahia em uma palavra. A Bahia tem tido, ao longo do seu caminho, muitas contribuições que têm tornado o seu desenvolvimento muito visível. Muito se tem feito pela Bahia em vários governos, muitos equívocos também, não é? Muitos equívocos. E a sociedade, de um modo geral, precisa de um planejamento, de uma planificação nacional para poder frear e corrigir os rumos das coisas. É isso. E para quem acredita que a política pode transformar o Brasil, o que é que o senhor deixa de recado aí para quem está acompanhando a gente? Carlos Sodré. Duas coisas, Mário. Não há uma forma melhor de organizar a sociedade senão através do partido político. Só que os partidos políticos da Bahia são instrumentos cartoriais apenas para se utilizar como instrumento para fazer registro de candidaturas. Quando termina a eleição, você não sabe nem quem é o secretário, nem onde está o livro de ata do partido. Eu vivi isso sempre, acompanhei isso de perto. Então, o partido precisa ter um papel de pedagogia política para que a juventude possa se interessar para um papel que ela precisa assumir para poder tomar os destinos dela nas mãos dela. A segunda coisa, isso é do ponto de vista do partido político. O Brasil tem uma potencialidade sobre a qual se canta em prosa e verso, mas que o dia a dia pouco se faz. E quando se faz é ao custo de, digamos assim, de acontecimentos, de denúncias que deixam todo mundo com a orelha em pé, porque os escândalos proliferam de um modo aí alucinante. Você liga de manhã a televisão, você liga o rádio e você é inundado por um tsunami. Essa história de Banco Master, rapaz, isso já tem uns antecedentes. Agora, também é o seguinte, não se limpa a sujeira com pano sujo. É preciso ver quem é que vai fazer as coisas. Quem vai limpar isso, hein? Onde é que está esse pano? Onde é que está o pano? Quem é que pode mover isso para limpar? Agora, a democracia dá ao povo a urna. Um povo com esclarecimento na justa medida, e a gente não tem tanto, vai procurar. Eu procuro que o povo me dê uma oportunidade. Porque, pelo menos, na minha cadeira, não vai estar sentado um pilantra, metido com um banco, com negociata, com descaração. Eu não tenho nem minha mulher, nem meus filhos empregados em cargo nenhum de governo. Eu não tenho nem voto. Não que eles não tenham capacidade, não. Eles podem ir para o concurso e vencer essas etapas e se situar, porque tem mérito, tem inteligência, tem cultura e tem seriedade. Mas eu não farei de um mandato de senador um pé de cabra para arrombar cofre público. Nem vou querer mandato de senador como capa protetora de imunidade parlamentar para não ser processado. Isso é falta de respeito e de vergonha. E quem tem que tomar nota disso é o eleitor ir na urna e ver quem é que tem um currículo que não tenha um cisco em cima para votar, e não naqueles que estão sujos aí, ou pelo menos acusados. Porque pior do que ser condenado é ficar sendo mencionado e ficar nas cordas se explicando a campanha toda. Eu estou vendo que tem gente aí que vai terminar a campanha e não terminou de explicar se fez ou não fez o que está sendo dito. E eu lamento, porque toda vez que um político é alvejado com uma acusação, isso atinge a classe política de um modo geral e faz com que a descrença popular aumente. E aí é uma muralha, é uma crosta muito grossa que eu próprio tenho dificuldade de vencer. Porque até perceber que eu não estou enlameado como eles, vai dar trabalho. Doutor Carlos Sodré, o senhor está preparado para ser senador pela Bahia? Eu estou procurando me preparar para ser senador e ser um bom senador,
mas para ser um bom senador pela Bahia, com certeza, pode ter certeza que eu serei. Com fé em Deus. Senhoras e senhores, recebemos aqui o advogado, jornalista, escritor, político e pré-candidato ao Senado pela Bahia, Carlos Sodré. Sodré, muito obrigado por ter passado por aqui, ter trazido conhecimento para a gente, e a sua presença aqui é de muito valor, não só para mim, mas para todo o sul da Bahia, que tem em você um representante legítimo. Mário, muito obrigado. Isso aqui, propositadamente, eu leio. É o sol nascente de uma luta, e eu saberei ser grato a você pela oportunidade que você me abre a um seu conterrâneo, a uma pessoa que você sabe que tem uma história limpa, que tem bons propósitos. E eu vou lutar para não desmentir as esperanças do meu povo. E vou surpreender. Anote o que eu estou dizendo, eu vou surpreender. Não tenho dúvida disso. Pessoal, valeu, quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Siga aí o nosso canal, estamos em todas as plataformas, Sol Nascente News, estamos aqui no Sol Pod TV, onde você pode se inscrever, tá? Ativar o sininho e deixar esse like bacana. Sodré, um forte abraço. Muito obrigado, Mário. Até a próxima.